Olá a todos. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos analisar um dos livros mais intrigantes e profundos da Bíblia, o livro de Jó. Se você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, ou se já enfrentou um momento difícil e quis entender o propósito por trás disso, este vídeo é para você. O livro de Jó é muito mais do que uma história antiga. Ele aborda questões atemporais como o sofrimento humano, a justiça divina e a fé em meio às adversidades. Acredita-se que Jó tenha vivido por volta da época dos patriarcas bíblicos, como Abraão, Isaque e Jacó, numa terra chamada Uz. A localização exata de Uz não é conhecida, mas tudo indica que ela ficava na região do Oriente Médio, possivelmente ao norte da Arábia. É importante destacar que Jó não era israelita, o que torna sua história ainda mais universal, tocando em questões que afetam a todos, independentemente de origem ou crença. Neste livro, vemos Jó sendo descrito como um homem justo, íntegro e temente a Deus. Apesar de toda a sua retidão, ele enfrenta uma série de desastres. Perde sua riqueza, seus filhos e sua saúde. Ao longo do vídeo, vamos explorar os debates intensos entre Jó e seus amigos, que tentam, de várias maneiras, explicar o inexplicável. Por que Jó, um homem justo, está sofrendo tanto? Será que ele pecou sem perceber? Ou será que Deus está sendo injusto? Você vai conhecer criaturas enigmáticas como o Bemote e o Leviatã, símbolos do poder de Deus sobre o caos. Então, se você quer entender mais profundamente o significado do sofrimento, refletir sobre a justiça de Deus e se inspirar com a incrível trajetória de fé de Jó, assista até o fim. Vamos descobrir juntos o que esse antigo relato pode nos ensinar hoje. Capítulo 1. A integridade e prosperidade de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, conhecido por sua integridade e justiça. Ele temia a Deus e se afastava do mal. Jó era um homem próspero. Sua família era grande, com 7 filhos e 3 filhas, e ele possuía vastas riquezas: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. De fato, Jó era considerado o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos tinham o hábito de realizar banquetes, revezando-se entre as casas, e sempre convidavam suas irmãs para participar. Após cada festa, Jó, preocupado com o bem-estar espiritual de seus filhos, se levantava cedo e oferecia sacrifícios por eles, dizendo: "Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações." Esta era a sua prática regular. Mas então uma cena celestial acontece. Certo dia, os anjos se apresentaram diante de Deus, e entre eles estava Satanás. Deus questiona Satanás sobre suas andanças pela terra, ao que ele responde: de rodear a terra e passear por ela. E então o próprio Deus traz à tona o nome de Jó. "Você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro, justo, que teme a Deus e se desvia do mal." Mas Satanás, astuto, desafia a sinceridade de Jó. Será que Jó teme a Deus por nada? Não o protegeste com uma cerca em volta de tudo o que ele tem? Abençoaste o trabalho de suas mãos e seus rebanhos se multiplicam. Mas estende a tua mão e tira tudo o que ele possui, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. Com essa provocação, Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó, mas com uma restrição: não pode tocar na sua vida. O que se segue é devastador. Num único dia, Jó recebe notícias terríveis. Seus rebanhos foram roubados, seus servos assassinados, e pior ainda, seus filhos e filhas perderam a vida quando a casa em que estavam desabou. Diante de tanta tragédia, Jó rasga seu manto, rapa a cabeça e se prostra em adoração, dizendo: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo diante de perdas tão imensas, Jó não pecou nem culpou a Deus. Esse primeiro capítulo nos revela um homem de fé inabalável, cuja integridade foi reconhecida pelo próprio Deus. Mesmo em meio a adversidades inimagináveis, Jó permanece fiel, reconhecendo a soberania divina. Esta narrativa nos convida a refletir sobre a profundidade da nossa própria fé. Como reagimos quando enfrentamos grandes desafios?
Capítulo 2. Jó é atingido por uma doença dolorosa. Mais uma vez, a cena celestial se repete. Os anjos se apresentam diante de Deus e, novamente, Satanás está entre eles. Deus, conhecendo o coração de Jó, pergunta: observaste meu servo Jó? Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele ainda mantém sua integridade. Mas Satanás, sem se dar por vencido, retruca: pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela própria vida. Mas toque nos ossos e na carne dele, e verás se ele não te amaldiçoa. Deus, confiando em Jó, permite que Satanás o fira, mas com uma nova condição: não pode tirar sua vida. Então, Satanás aflige Jó com tumores dolorosos, cobrindo todo o seu corpo, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Em meio à dor excruciante, Jó pega um pedaço de cerâmica para se coçar enquanto se senta nas cinzas, um sinal de profundo sofrimento e humilhação. Sua esposa, vendo o estado deplorável em que ele se encontra, pergunta: ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas com sabedoria e serenidade, Jó responde: você fala como uma mulher insensata. Devemos aceitar o bem de Deus, mas não também as adversidades? Apesar de toda a dor, Jó não pecou com suas palavras. Ele continuou fiel, não culpando a Deus. E ao ouvirem sobre sua situação, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, saem de suas terras para consolá-lo. Quando o veem de longe, mal conseguem reconhecê-lo. Tomados pela tristeza, rasgam suas vestes e jogam pó sobre suas cabeças em sinal de luto. Por 7 dias e 7 noites, sentam-se ao lado de Jó em silêncio, reconhecendo a profundidade de sua dor. Este capítulo nos aprofunda ainda mais na história de Jó. Ele não apenas enfrenta a perda de seus bens e filhos, mas agora sofre fisicamente, de forma intensa. E mesmo quando sua própria esposa sugere que ele desista, Jó permanece firme, mostrando que a fé verdadeira resiste, mesmo nos momentos mais difíceis. Capítulo 3. Jó lamenta o dia do seu nascimento. Após tanto sofrimento físico e emocional, Jó finalmente rompe o silêncio. Ele não amaldiçoa a Deus, mas sim o dia em que nasceu. Em um lamento profundo e sincero, Jó deseja que aquele dia nunca tivesse existido. Ele expressa seu desespero, desejando que, se tivesse morrido ao nascer, estaria agora em paz, longe de tanto sofrimento. Ele questiona: por que Deus permite que alguém continue a viver em meio a tanto sofrimento? Para Jó, a morte agora pareceria uma libertação, um descanso de suas dores e tormentos. Ele se sente sem esperança, esmagado, sem consolo algum. Mesmo sendo fiel e justo, Jó não compreende por que está sofrendo tanto. Esse capítulo revela o lado mais humano de Jó. Ele não perde a fé, mas se afunda na dor. Seus lamentos mostram que até as pessoas de fé mais forte têm momentos de profunda angústia. Mas o que realmente importa é que, mesmo nesses momentos, Jó não culpa diretamente a Deus. Capítulo 4. Elifaz sugere que o sofrimento é correção divina. Depois de ouvir o profundo lamento de Jó, Elifaz, o temanita, decide ser o primeiro a falar. Com um tom de compaixão misturado à repreensão, ele tenta explicar o sofrimento de Jó, sugerindo que talvez seja uma consequência dos próprios atos de Jó. Elifaz começa reconhecendo a sabedoria e a bondade que Jó demonstrou no passado, ajudando e fortalecendo aqueles que estavam fracos. Mas agora, ele observa: é Jó quem parece desanimado diante da adversidade. Elifaz acredita que Jó deveria confiar na sua própria integridade e que sua aprovação tem um propósito maior. Porém, ele insinua que, de alguma forma, o sofrimento de Jó pode ser uma correção divina, algo que Jó, talvez sem perceber, tenha provocado. Para reforçar sua posição, Elifaz compartilha uma experiência espiritual que teve, uma visão durante a noite, onde um espírito lhe revelou uma mensagem importante. Pode o mortal ser mais justo que Deus? Pode o homem ser mais puro que seu Criador? Com isso, Elifaz quer dizer que ninguém é perfeito diante de Deus, nem mesmo os anjos. Ele sugere que Jó, como qualquer ser humano, pode ter falhado de alguma forma, e que seu sofrimento pode ser uma forma de disciplina.
Apesar disso, ele tenta encorajar Jó a ver essa dor como uma oportunidade de ser restaurado por Deus, lembrando-o de que, com humildade, Deus traz cura e restauração para os aflitos. Este capítulo marca o início dos diálogos entre Jó e seus amigos, e Elifaz tenta, com boas intenções, oferecer uma explicação para o sofrimento. No entanto, veremos nos próximos capítulos que a visão de Elifaz, embora sincera, é limitada. A história nos faz refletir sobre como, às vezes, buscamos explicações rápidas para o sofrimento sem compreender totalmente o propósito maior de Deus. Capítulo 5. Elifaz encoraja Jó a buscar a Deus. Elifaz continua seu discurso. Ele já sugeriu que o sofrimento de Jó pode ser uma forma de correção divina e agora tenta aconselhá-lo sobre como reagir. Ele encoraja Jó a buscar a ajuda de Deus com humildade, acreditando que ao se aproximar de Deus, ele encontrará alívio. Elifaz alerta Jó a não se deixar consumir pela raiva ou ressentimento, lembrando que revoltar-se contra Deus só o levaria à destruição, como acontece com os insensatos. Ele acredita que o sofrimento é inevitável, assim como as faíscas sobem do fogo, mas que esse sofrimento pode ser aliviado se Jó se voltar para Deus. Para Elifaz, o consolo e a cura sempre virão de Deus, que socorre os aflitos e protege os que confiam nele. Ele termina com uma mensagem otimista. Se Jó buscar a Deus com sinceridade, Deus restaurará sua vida e devolverá sua prosperidade. Elifaz sugere que a correção de Deus, embora dolorosa, é uma bênção, pois ela traz crescimento e cura. No entanto, ele parte da suposição de que Jó fez algo para merecer esse sofrimento, o que veremos que Jó contesta veementemente. Essa visão de Elifaz nos faz refletir sobre como, em meio às dificuldades, podemos ser rápidos em presumir que o sofrimento é sempre uma punição por erros passados, sem considerar que pode haver um propósito mais profundo nos planos de Deus. Capítulo 6. Jó responde a Elifaz e clama por compreensão. Após ouvir as palavras de Elifaz, Jó finalmente responde. Ele começa expressando o peso insuportável de sua dor. Suas palavras revelam uma alma angustiada, tão sobrecarregada que ele se sente como se estivesse sendo atingido pelas flechas de Deus. Cada uma dessas flechas representa tanto a dor física quanto o sofrimento emocional que ele está enfrentando. Jó, em sua vulnerabilidade, expressa o desejo de morrer, acreditando que essa seria a única forma de escapar da agonia que sente. Contudo, ele ressalta algo crucial. Mesmo em sua dor extrema, ele não negou as palavras de Deus. Sua fé permanece, mas sua esperança parece esgotada. Jó então volta sua atenção para seus amigos, sentindo-se abandonado e traído por eles. Ele compara seus amigos a riachos que secam no momento em que mais precisam deles. Ao invés de receber apoio e compaixão, Jó foi julgado e acusado. Tudo o que ele desejava era compreensão, mas em vez disso, foi criticado. Desafiando seus amigos, Jó os pede que mostrem claramente onde ele errou. Ele se sente injustamente acusado, sem entender por que está sofrendo. Seu clamor não é apenas por alívio, mas por uma explicação, um motivo para sua dor. Neste momento, o que Jó mais anseia é ser compreendido, tanto por seus amigos quanto por Deus. Esse capítulo é um grito de socorro de alguém que, mesmo mantendo sua fé, está profundamente abalado. Jó nos ensina que até as pessoas mais justas podem ser esmagadas pelo sofrimento, e que o apoio de amigos verdadeiros é essencial em tempos de crise. Capítulo 7. Jó clama a Deus em meio ao sofrimento. Depois de responder aos amigos, Jó volta-se para Deus em um lamento profundo. Ele reflete sobre a condição humana, comparando sua vida ao trabalho árduo e sem fim de um escravo. Suas noites são longas e cheias de aflição, e ele não consegue encontrar consolo. Jó descreve a dor física e emocional que o aflige, sua pele coberta de feridas, sua mente perturbada pela insônia. Para Jó, a vida é curta como um sopro. Ele sente que seus dias estão se esvaindo sem esperança, e a morte parece a única saída. Ele se compara a uma nuvem que, ao desaparecer, jamais voltará. Essa metáfora mostra o quanto ele se sente irreversível e sem futuro.
alguém que só deseja ser deixado em paz. Desesperado, Jó faz perguntas a Deus. Ele questiona por que está sendo alvo de tanto sofrimento, como se fosse um monstro marinho que precisa ser contido. Ele descreve pesadelos que o atormentam e expressa seu desejo de morrer, acreditando que a morte seria um alívio para sua dor. Jó, em um desabafo honesto, pede a Deus que o deixe em paz, questionando o motivo de tanta atenção divina. Ele não entende por que Deus parece testá-lo constantemente e sente-se como um fardo. Para Jó, a única coisa que resta é um pedido de perdão e um apelo para que sua dor termine. Este capítulo nos mostra a honestidade crua de Jó ao expressar sua dor diante de Deus. Ele não perde a fé, mas também não teme perguntar o porquê de tanto sofrimento. É um lembrete de que, em tempos de dor, podemos ser sinceros com Deus sem perder nossa confiança nele. Capítulo 8. Bildade defende a justiça de Deus. Agora é a vez de Bildade, o suíta, tomar a palavra. Com um tom mais firme do que ele faz, ele defende a justiça de Deus. Para Bildade, se Jó está sofrendo, é porque houve pecado, ou de sua parte, ou de sua família. Ele é direto ao afirmar que Deus nunca permitiria que um justo sofresse injustamente. Bildade vai além, insinuando que a morte dos filhos de Jó foi uma punição divina. Ele acredita que o sofrimento que Jó está enfrentando é um reflexo direto de erros cometidos. Para Bildade, Deus é justo, e se Jó clamar por perdão e se humilhar, Deus certamente o abençoará novamente. Ele reforça sua visão ao apontar para a sabedoria dos antigos, dizendo que as gerações passadas ensinaram que os ímpios sempre sofrem e os justos prosperam. Bildade compara os ímpios a plantas que secam rapidamente, insinuando que sem a bênção de Deus não há prosperidade. Em seu discurso, Bildade tenta trazer uma mensagem de esperança, garantindo que Deus nunca rejeitará um homem íntegro. No entanto, suas palavras têm uma mensagem implícita. Se Jó está sofrendo, há algo errado em sua vida. Para Bildade, o sofrimento é simples, uma equação entre pecado e punição. Este discurso nos leva a refletir sobre uma visão simplista da justiça de Deus. Bildade não considera a complexidade do sofrimento de Jó, nem percebe que um justo pode enfrentar provações sem ter cometido erros. Sua visão nos lembra do perigo de julgamentos precipitados, especialmente quando não entendemos totalmente os planos de Deus. Capítulo 9. Jó reflete sobre a justiça de Deus. Após ouvir as palavras de Bildade, Jó responde com um profundo reconhecimento da grandeza e da justiça de Deus. Ele não contesta que Deus seja justo, mas reflete sobre o quão impossível é para qualquer ser humano se justificar diante de um Deus tão grandioso. Jó reconhece que nenhum homem, por mais justo que seja, poderia se comparar à perfeição de Deus. Ele reflete que mesmo que tentasse argumentar com Deus, suas palavras seriam insuficientes diante da infinita sabedoria e poder divinos. Jó então descreve o imenso poder de Deus sobre a criação. Deus é aquele que move montanhas, sacode a terra e controla o universo com sua vontade soberana. Ele é o Criador dos céus, das estrelas, dos oceanos, coisas tão vastas que o ser humano nunca poderia entender por completo. Essa reflexão faz com que Jó se sinta ainda mais pequeno, percebendo que qualquer tentativa de questionar ou se defender perante Deus seria em vão. Mesmo reconhecendo sua própria inocência, Jó sente que o destino dos justos e dos ímpios parece ser o mesmo. Ele se pergunta por que, apesar de sua integridade, ele está sofrendo tanto quanto os malfeitores. Jó observa que muitas vezes os perversos prosperam enquanto os inocentes enfrentam calamidades, o que o faz questionar se há alguma justiça visível na terra. Jó também sente que seus dias estão passando rapidamente, como um corredor veloz ou barcos de papiro que cruzam o rio sem parar. Ele lamenta que, mesmo que tentasse sorrir e esquecer suas aflições, o temor de ser declarado culpado por Deus ainda o perseguiria. Sua desesperança é palpável, e ele conclui que, por mais que tentasse se purificar, Deus o veria como alguém manchado. Em sua angústia, Jó expressa o desejo de ter um mediador.
alguém que pudesse interceder por ele diante de Deus. Ele se sente impotente e distante de Deus, reconhecendo a fragilidade humana diante da perfeição divina. Esta reflexão profunda nos ensina que a justiça divina muitas vezes está além da nossa compreensão e que o ser humano, por mais justo que seja, ainda é frágil e falho diante da grandeza de Deus. Capítulo 10. Jó clama por compreensão e questiona seu sofrimento. Depois de refletir sobre a justiça de Deus, Jó se dirige diretamente a Deus em um clamor sincero. Ele está esgotado, emocionalmente desgastado, e decide abrir seu coração. Com sua voz carregada de dor, Jó pede que Deus não o condene sem antes lhe explicar o motivo de tanto sofrimento. Ele não entende porque o Deus que o criou com tanto cuidado agora parece oprimir sua vida e permitir que os perversos prosperem, enquanto ele, um homem íntegro, é tratado dessa forma. Jó se pergunta se Deus vê as coisas como os humanos veem, se ele está à procura de falhas, mesmo sabendo da sua inocência. Esse questionamento revela a confusão de Jó, diante do sofrimento que parece não fazer sentido. Jó relembra a criação cuidadosa que Deus fez de sua vida. Ele compara seu corpo à obra de um oleiro, moldado meticulosamente por Deus, o que torna ainda mais incompreensível o fato de agora estar sendo destruído. Jó sente como se Deus estivesse o observando de perto, esperando por algum erro para puni-lo. Apesar de ser justo, Jó sente que sua integridade não é suficiente diante da grandeza de Deus. Ele descreve sua situação como se estivesse sendo caçado por um leão ou cercado por exércitos. Não importa o quanto ele tente, ele não consegue escapar da dor que o persegue implacavelmente. Em sua tristeza profunda, Jó lamenta o dia de seu nascimento e expressa o desejo de nunca ter vivido para enfrentar tamanho sofrimento. Em um último pedido desesperado, ele implora a Deus que o deixe em paz por seus poucos dias restantes antes que ele desça para a terra das sombras, onde não há luz ou ordem, apenas trevas profundas. Este capítulo revela a intensidade da dor de Jó. Ele não apenas lida com seu sofrimento físico, mas também com uma dor emocional e espiritual que o consome. Sua súplica nos ensina que, em momentos de grande aflição, é natural buscar respostas e até questionar o porquê de tanta dor. Jó continua sendo um exemplo de alguém que, mesmo em sua angústia, se volta para Deus em busca de compreensão. Capítulo 11. Zofar repreende Jó e exige arrependimento. Zofar, o naamatita, toma a palavra com uma atitude ainda mais rígida que seus companheiros. Ele está claramente irritado com as palavras de Jó, considerando-as como falta de humildade e como uma afronta à justiça divina. Em sua mente, Jó está reclamando demais, se colocando como vítima diante de Deus, e Zofar acredita que isso é errado. Zofar critica Jó por se considerar inocente diante de Deus. Ele expressa o desejo de que Deus fale diretamente com Jó, mostrando que ele não é tão justo quanto pensa. Para Zofar, o fato de Jó estar sofrendo é uma clara indicação de que ele tem culpa. E, na verdade, Deus está sendo misericordioso por não castigá-lo de forma ainda mais severa. Com convicção, Zofar lembra que os caminhos e o entendimento de Deus estão além da capacidade humana. Ele acredita que Jó não deveria questionar a Deus, pois nunca seria capaz de entender a totalidade dos planos divinos. Zofar insiste que Jó deve se humilhar e reconhecer suas falhas, pois Deus conhece o coração de todos e não pode ser enganado. Zofar encoraja Jó a se arrepender e a buscar a Deus de forma sincera. Ele acredita que se Jó abandonar qualquer pecado oculto, seu sofrimento será aliviado e sua vida será restaurada. Zofar promete que, com arrependimento, a vida de Jó se tornará novamente próspera, cheia de luz e segurança. Contudo, Zofar finaliza com um severo aviso: aqueles que não se arrependem não têm esperança. Para eles, o único destino será a morte e a ausência total de refúgio. Zofar, com sua visão simplista da justiça divina, insiste que o sofrimento de Jó é resultado de algum pecado oculto, sem considerar que um justo também pode sofrer sem ter feito nada de errado. Suas palavras nos ensinam sobre o perigo de julgamentos precipitados e de não considerar a complexidade do sofrimento alheio. Capítulo 12.
Jó responde e exalta a sabedoria de Deus. Após a dura repreensão de Zofar, Jó responde com ironia e frustração. Ele rejeita a ideia de que seus amigos têm uma sabedoria superior e aponta que as verdades que eles dizem são óbvias. Ele inicia seu discurso com uma frase irônica: "Sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês." Jó deixa claro que ele também tem entendimento e que não é inferior a seus amigos, e que o que eles estão dizendo são coisas que qualquer um sabe. Jó se sente desprezado e ridicularizado por seus amigos, que o tratam com desdém por estar sofrendo, apesar de ser um homem justo. Ele percebe que seus amigos, por estarem em paz e sem dor, acham fácil julgá-lo e desprezar seu sofrimento. Ao refletir sobre o mundo, Jó percebe algo que lhe parece injusto. Os perversos muitas vezes vivem em paz, enquanto os justos sofrem. Ele vê que as criaturas mais simples da natureza, os animais, as aves, os peixes, sabem que tudo o que acontece está nas mãos de Deus. E ainda assim, o sofrimento parece atingir tanto os justos quanto os ímpios. Jó então exalta a sabedoria de Deus. Ele reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas e que seu poder e entendimento são incomparáveis. Deus é quem controla o destino das pessoas, os reinos da terra e até as forças da natureza. Nada pode resistir à vontade de Deus e o que ele faz ninguém pode desfazer. Ele reflete que Deus tem o poder de tornar os homens poderosos em tolos, de humilhar reis e juízes, e que tudo está sob seu controle. Jó termina exaltando a sabedoria absoluta de Deus, reconhecendo que ele controla os destinos das nações e dos homens, e que sua sabedoria é muito maior do que qualquer ser humano pode compreender. Este capítulo nos ensina que, apesar de não entendermos completamente os caminhos de Deus, devemos reconhecer sua soberania e sabedoria em todas as coisas. Jó, mesmo em meio à dor e confusão, não perde de vista a grandeza de Deus. Capítulo 13. Jó defende sua causa e expressa sua confiança em Deus. Jó continua respondendo aos seus amigos, agora de forma mais direta. Ele está determinado a defender sua integridade diante de Deus, rejeitando as acusações que seus amigos lançam contra ele. Jó começa lembrando que também conhece as verdades que eles estão apresentando. Ele não é inferior a eles em sabedoria e compreensão sobre Deus e sobre o sofrimento. Ele critica seus amigos por não trazerem ajuda alguma, chamando-os de médicos inúteis, pois suas palavras, em vez de curar, só trouxeram mais dor. Para Jó, seria mais sábio se eles ficassem em silêncio. Ele deseja que seus amigos parem de falar e ouçam sua defesa, porque até agora só o acusaram injustamente, sem mostrar verdadeira empatia. Jó também os acusa de tentar defender a Deus de uma maneira injusta, como se estivessem apresentando argumentos frágeis para justificar o que não pode ser justificado. Ele pergunta se Deus aprovaria as palavras que eles estão dizendo. Para Jó, seus amigos estão sendo desonestos em suas acusações e simplificando demais os caminhos de Deus. Diante de tudo isso, Jó está pronto para correr o risco de falar diretamente com Deus, mesmo que isso coloque sua própria vida em perigo. Ele faz uma declaração corajosa e profunda de sua confiança em Deus. Mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Essa é uma das declarações mais poderosas de fé de Jó, mostrando sua confiança inabalável no caráter justo de Deus, mesmo que ele não entenda seu sofrimento. Jó acredita que, ao se apresentar diante de Deus, sua causa será justificada. Ele confia que sua integridade será reconhecida e que sua defesa diante de Deus resultará em salvação. Ele está disposto a colocar sua vida nas mãos de Deus, certo de que o julgamento de Deus é justo. Ele conclui expressando seu desejo de que Deus responda suas perguntas e esclareça suas acusações, desejando um julgamento justo. Jó sabe que sua vida está próxima do fim e deseja que Deus o perdoe por qualquer erro e que sua morte não seja em vão. Este capítulo é uma poderosa declaração de fé e confiança, mostrando que, mesmo em meio à dor mais profunda, Jó mantém sua esperança em Deus, buscando justiça e compreensão. Capítulo 14. Jó reflete sobre a brevidade da vida e a esperança na morte. Após expressar sua confiança em Deus, Jó reflete sobre a natureza frágil e breve da vida humana.
Ele compara a vida de um ser humano à de uma flor, que floresce por um breve momento, mas logo murcha e morre. Jó vê a vida como algo passageiro, cheia de dificuldades, e destaca como rapidamente o tempo de uma pessoa chega ao fim, assim como uma sombra que desaparece. Jó então reflete sobre a natureza pecaminosa da humanidade. Ele se pergunta como Deus pode esperar perfeição de seres humanos imperfeitos, nascidos com a tendência ao pecado. Jó reconhece que nenhum ser humano pode ser completamente puro diante de Deus. Ele também reflete sobre a ideia de que Deus controla os dias de cada pessoa. Deus determina o tempo de vida de cada um, assim como um patrão determina o horário de trabalho de um servo. Jó pede que Deus desvie seu olhar severo, permitindo que o homem viva o tempo que lhe foi designado em paz, sem ser julgado constantemente. Jó usa a imagem de uma árvore para expressar um contraste com a vida humana. Ele observa que, se uma árvore for cortada, há esperança de que ela possa voltar a brotar, de que suas raízes produzam novos ramos. No entanto, ele vê a morte do ser humano como algo definitivo, sem esperança de retorno. Ele continua falando sobre a morte como um sono profundo, do qual o homem não desperta. Para Jó, a morte é o destino final, sem esperança de voltar à vida. No entanto, ele expressa um desejo: que Deus o esconda no mundo dos mortos até que sua ira passe e que depois o traga de volta à vida. Jó pergunta se, ao morrer, o homem poderia viver novamente, mostrando uma esperança tímida de que Deus o restauraria. Por fim, Jó lamenta que Deus parece estar constantemente observando suas falhas, como se mantivesse um registro de todas as suas transgressões. Ele se sente esmagado pela lembrança de seus pecados, como se sua iniquidade estivesse sempre presente diante de Deus. Esse capítulo revela a profunda tristeza de Jó ao refletir sobre a condição humana e a brevidade da vida. Ele se sente esmagado pela ideia de que a morte é definitiva, mas ao mesmo tempo deseja que Deus possa restaurá-lo depois da morte. Sua esperança na ressurreição, embora tímida, oferece um vislumbre de sua fé, mesmo em meio ao desespero. Capítulo 15, Elifaz repreende Jó e defende o castigo aos ímpios. Elifaz, o temanita, toma novamente a palavra, desta vez com uma postura ainda mais dura e inflexível. Ele repreende Jó por suas tentativas de se justificar diante de Deus, acusando-o de falar palavras vazias e de orgulho. Para Elifaz, ao questionar Deus e buscar defender sua causa, Jó está anulando sua própria piedade e agindo com arrogância. Elifaz critica Jó por se considerar mais sábio do que os outros, sugerindo que ele age como se fosse o primeiro homem a nascer ou como se tivesse acesso ao conselho secreto de Deus. Ele acredita que Jó está se exaltando, agindo como se soubesse mais sobre os caminhos de Deus do que qualquer outra pessoa. Ele também lembra a Jó que a sabedoria está com os anciãos, os que têm mais experiência e entendimento. Elifaz sugere que Jó está ignorando a sabedoria dos antigos, que têm um entendimento claro da justiça de Deus. Em seguida, Elifaz destaca que, se até os céus não são puros aos olhos de Deus, muito menos o homem, que é naturalmente impuro e pecaminoso. Ele vê o ser humano como essencialmente falho e acredita que Jó deve ser culpado de algo para estar sofrendo. Elifaz também apela à sabedoria dos antigos, argumentando que o sofrimento é o destino dos ímpios. Ele descreve a vida dos perversos como cheia de tormento, sempre esperando a destruição iminente. Ele acredita que os ímpios vivem em constante medo, sabendo que o dia das trevas está próximo. Elifaz descreve a ruína que recai sobre os ímpios, cujas vidas são cercadas de armadilhas e terrores. Para ele, a prosperidade dos ímpios é ilusória e passageira, e seus próprios atos os levam à destruição. Ele conclui com uma descrição sombria do destino dos perversos. Suas riquezas e posses serão destruídas, e suas vidas acabarão em total desolação, sem legado ou descendentes. Para Elifaz, isso é o que acontece com aqueles que vivem em pecado, e ele sugere que o sofrimento de Jó é um reflexo disso. Este capítulo marca uma escalada na dureza de Elifaz, que agora acusa Jó diretamente de orgulho e pecado.
Ele defende a ideia de que o sofrimento é sempre uma punição justa de Deus, não considerando que até os justos podem sofrer sem motivo aparente. Essa visão simplista nos lembra dos perigos de julgamentos rápidos e da necessidade de reconhecer a complexidade do sofrimento humano. Capítulo 16. Jó lamenta a falta de compaixão de seus amigos e descreve sua angústia. Diante das palavras severas de Elifaz, Jó responde novamente, desta vez expressando toda a sua frustração e tristeza pela falta de compaixão de seus amigos. Ele se sente completamente abandonado e atacado, tanto por seus amigos quanto, em sua percepção, por Deus. Jó começa chamando seus amigos de consoladores miseráveis. Ele está cansado de suas palavras vazias e acusações que, em vez de ajudar, só aumentam sua dor. Jó questiona por quanto tempo eles continuarão a repetir as mesmas acusações sem oferecer nenhum consolo verdadeiro. Ele então reflete sobre o que faria se estivesse no lugar deles. Em vez de acusá-los e julgá-los, ele os confortaria com palavras de consolo. Jó acredita que se seus amigos tivessem mostrado compaixão, suas palavras poderiam trazer alívio, em vez de aumentar seu sofrimento. Jó sente que está preso em um ciclo de dor, onde falar ou se calar não faz diferença. Sua dor é constante, e ele não encontra alívio em nenhuma opção. Ele vê sua vida como uma batalha constante, sentindo que Deus está atacando-o diretamente, como se fosse seu adversário. Jó descreve seu sofrimento como se estivesse sendo dilacerado pelos dentes de um inimigo, sem chance de defesa. Ele se sente como um alvo constante, onde Deus o destrói sem piedade, abrindo brechas em seu corpo e em sua alma. Ele então descreve seu luto profundo. Seu rosto está manchado de lágrimas, e ele veste roupas de luto. Jó reafirma sua inocência, dizendo que suas mãos não cometeram violência e que suas orações são puras. No entanto, mesmo com sua integridade, ele sente que está sendo esmagado por Deus. Jó faz um apelo poderoso. Ele pede que a terra não cubra seu sangue, ou seja, que sua inocência não seja esquecida. Ele acredita que Deus é seu verdadeiro defensor e que, no final, sua causa será justificada. Jó expressa sua fé de que, apesar de tudo, Deus o defenderá como um amigo defende o outro. Ele sabe que seus dias estão contados, e ele está pronto para ir ao caminho sem volta, uma referência à morte. Mesmo assim, Jó mantém sua esperança de que será justificado diante de Deus. Este capítulo revela a profundidade da dor de Jó e sua frustração com a falta de empatia de seus amigos. Ele se sente abandonado, mas mantém sua fé de que Deus será o seu defensor final. A atitude de Jó nos ensina sobre a importância de oferecer consolo verdadeiro em vez de julgamentos precipitados e sobre manter a fé mesmo em meio à dor mais profunda. Capítulo 17. Jó lamenta sua situação e expressa esperança em Deus. Jó continua a lamentar sua condição, expressando o quanto sua vida está esgotada. Ele sente que está sendo tratado de forma injusta, tanto por Deus quanto por seus amigos. A dor física, emocional e espiritual está se tornando insuportável. E Jó sente que sua vida está à beira do fim. Jó começa dizendo que seu espírito está quebrado, seus dias estão passando rapidamente e a cova já parece ser o seu destino. Ele se sente traído, especialmente pelos amigos que deveriam consolá-lo, mas que apenas zombam de sua situação e o tratam como culpado sem motivo. Ele faz um pedido direto a Deus, deseja que Deus seja sua garantia, o seu defensor diante dos outros, pois sente que seus amigos não o compreendem. Jó acredita que Deus os cegou para que eles não pudessem enxergar sua verdadeira inocência. Ele está convencido de que o julgamento de seus amigos está corrompido. Jó então reflete sobre como sua vida e seus planos estão destruídos. Ele descreve sua condição como se estivesse à beira do túmulo, prestes a ser acolhido pela morte. Jó se vê caminhando em direção à escuridão da cova, o que para ele é um destino inevitável. Este capítulo expressa a profundidade do desespero de Jó, mas também sua busca por um defensor. Ele acredita que Deus é o único que pode realmente entender sua dor,
e, ao mesmo tempo, o único capaz de garantir sua justiça. Jó se vê cada vez mais próximo da morte, mas ainda assim deseja que sua integridade seja reconhecida. Capítulo 18. Bildade reage e defende a destruição dos ímpios. Bildade, o suíta, reage ao discurso de Jó com ainda mais firmeza. Ele parece irritado com o que considera a recusa de Jó em aceitar a realidade de sua culpa. Para Bildade, é simples. Os ímpios sempre enfrentam a destruição e ele acredita que Jó, ao sofrer, está enfrentando as consequências de seus pecados. Ele começa seu discurso ofendido, acusando Jó de tratá-los como tolos e de distorcer suas palavras. Para Bildade, Jó está se fazendo de vítima e rejeitando a verdade clara. O sofrimento de um homem é a prova de sua maldade. Bildade então passa a descrever o destino dos ímpios em detalhes sombrios. Ele fala da destruição que os perversos enfrentam como algo inevitável. A lâmpada dos ímpios se apaga, o brilho de sua vida se extingue e eles caem em escuridão total. Bildade usa metáforas fortes para descrever como os ímpios estão sempre cercados por armadilhas e terrores, e que suas vidas são como uma corda que está prestes a ser cortada. Para Bildade, os ímpios sofrem calamidades constantes e são expulsos de suas casas, enquanto suas lembranças desaparecem. Eles deixam o mundo sem descendência, sem legado, e suas vidas terminam em vergonha. Ele acredita que esse é o destino de quem se afasta de Deus e sugere que o sofrimento de Jó segue essa mesma lógica. Bildade defende com veemência sua visão de que o mal é sempre punido e que Jó está experimentando isso. Ele não parece capaz de enxergar a complexidade do sofrimento de Jó, nem considerar a possibilidade de que um homem justo possa sofrer sem razão aparente. Capítulo 19. Jó responde e clama por redenção. A resposta de Jó ao discurso de Bildade é carregada de dor e angústia, mas também de esperança. Ele sente-se esmagado pela maneira como seus amigos o estão tratando, mas, em meio ao desespero, faz uma das mais profundas declarações de fé em Deus em todo o livro. Jó começa questionando por quanto tempo seus amigos continuarão a oprimir sua alma com acusações injustas. Ele se sente totalmente desamparado e magoado pelas palavras deles. Jó se pergunta como eles podem continuar a atacá-lo, especialmente quando ele já está sofrendo tanto. Ele percebe que, em vez de trazerem consolo, seus amigos o estão tratando com crueldade. Ele então lamenta que Deus parece tê-lo abandonado. Jó descreve sua vida como desmoronando. Sua honra foi retirada, sua esperança arrancada, e ele sente como se estivesse cercado por um cerco inimigo. Ele sente que Deus o destruiu por completo, tirando tudo o que ele tinha e deixando-o sem apoio. Jó também expressa o quanto se sente isolado. Todos ao seu redor o abandonaram. Seus parentes, amigos e até mesmo seus servos. Ele se sente um estranho para aqueles que antes o conheciam. Ele até menciona que sua esposa e seus irmãos o desprezam e que as crianças pequenas zombam dele. Jó está completamente só, sem ninguém para consolá-lo. Mas em meio a essa dor, Jó faz uma declaração de fé extraordinária. Ele afirma: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó expressa sua confiança de que, mesmo que sua vida esteja se desmoronando, seu Redentor, alguém que o defenderá, está vivo e que ele será justificado. Jó acredita que, mesmo depois de sua morte, ele verá a Deus face a face e será finalmente vindicado. Essa declaração é uma das mais poderosas do livro, revelando a inabalável fé de Jó. Apesar de todo o sofrimento, ele confia que Deus o defenderá e que, no fim, a justiça prevalecerá. Jó também alerta seus amigos a pararem de acusá-lo injustamente, pois o julgamento de Deus também recairá sobre eles. Este capítulo nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento extremo, a fé em Deus pode nos dar esperança. Jó, apesar de todas as suas perdas e de sua dor imensa, ainda confia que Deus trará redenção e justiça. Capítulo 20. Zofar reage com severidade. Zofar, o naamatita, volta a falar, reagindo com ainda mais severidade ao discurso de Jó.
Ele está visivelmente irritado com o que considera as tentativas de Jó de justificar-se e de afirmar sua inocência. Para Zofar, a lógica é simples. Os ímpios prosperam apenas por um breve momento, mas sua destruição é certa e rápida. Ele acredita que Jó está tentando justificar o injustificável. Zofar começa dizendo que se sente ofendido pelas palavras de Jó, como se fosse pessoalmente atacado. Ele afirma que precisa responder, porque não pode aceitar as palavras de Jó sem correção. Zofar então descreve o destino dos ímpios de forma vívida e implacável. Ele fala que, mesmo que os ímpios pareçam prosperar e acumular riquezas, essa prosperidade é apenas temporária. Ele compara a vida dos ímpios ao alimento doce que é engolido, mas logo depois é vomitado. Tudo o que os ímpios conquistam será tomado de volta, pois Deus os forçará a devolver suas riquezas. Zofar acredita que o julgamento de Deus é inescapável e que os prazeres momentâneos dos ímpios serão transformados em sofrimento eterno. Ele descreve como os ímpios serão consumidos pela ira de Deus e como todo o mal que acumularam será revertido. Zofar conclui afirmando que este é o destino inevitável dos ímpios. Suas vidas serão destruídas, suas riquezas desaparecerão e eles não terão lugar para escapar da ira de Deus. Ele, mais uma vez, implicitamente sugere que Jó está sofrendo por causa de algum pecado oculto, sem considerar outras possibilidades. Zofar representa uma visão muito rígida e simplista da justiça divina, onde o sofrimento é sempre uma punição pelo pecado. Ele não consegue entender a complexidade da situação de Jó e insiste que o destino de todos os ímpios, inclusive Jó, é a destruição. Capítulo 21. Jó questiona a prosperidade dos ímpios. Após as palavras severas de Zofar, Jó se levanta novamente, mas desta vez, sua resposta desafia uma crença central de seus amigos. Ele rejeita a ideia de que os ímpios sempre enfrentam destruição imediata e reflete sobre uma realidade desconcertante. Muitos perversos prosperam, vivendo vidas longas e cheias de sucesso, aparentemente sem enfrentar o julgamento de Deus. Jó começa pedindo que seus amigos ouçam com paciência antes de julgá-lo. Ele quer que prestem atenção à realidade ao redor, em vez de se apegarem a uma visão simplista de que o mal sempre é punido rapidamente. Com dor e frustração, Jó descreve como muitos ímpios vivem em segurança, assistindo seus filhos crescerem, desfrutando de prosperidade e paz. Suas casas estão em segurança, seus rebanhos se multiplicam, e, para piorar, esses mesmos ímpios rejeitam abertamente a Deus, dizendo que não querem seguir seus caminhos. Isso é algo que Jó não consegue entender completamente. Como pode ser que aqueles que ignoram a Deus continuem a prosperar enquanto os justos sofrem? Ele desafia a ideia de que o sofrimento cai imediatamente sobre os perversos, perguntando com que frequência, na verdade, os ímpios enfrentam uma punição rápida e visível. Para Jó, muitos desses perversos morrem em paz, são enterrados com honra, e suas vidas parecem ser intocadas pelo julgamento divino. Ele rejeita a ideia de que os filhos dos ímpios devam sofrer pelos pecados dos pais, algo que seus amigos sugeriram anteriormente. Para Jó, seria muito mais justo que o próprio homem enfrentasse as consequências de seus atos e não seus descendentes. Além disso, ele observa que tanto o homem próspero quanto o homem que sofreu acabam no mesmo destino, a sepultura. Ricos e pobres, justos e ímpios, todos enfrentam a morte, e isso faz Jó questionar a justiça desse fim comum. Jó conclui dizendo que seus amigos simplesmente não observaram a realidade ao redor. Ele os acusa de cegueira, pois, se eles prestassem atenção, perceberiam que os ímpios muitas vezes prosperam sem jamais enfrentar calamidades visíveis. Ele rejeita completamente as palavras de seus amigos, que na visão dele falam tolices e falsidades. Esse capítulo nos ensina que a justiça divina nem sempre é facilmente perceptível aos olhos humanos. Enquanto seus amigos insistem em uma visão simplista de que o mal sempre é rapidamente punido, Jó nos faz refletir sobre a complexidade da vida e como muitas vezes parece que os perversos escapam do julgamento nesta vida.
A frustração de Jó reflete um sentimento universal de perplexidade diante da aparente injustiça no mundo. Capítulo 22. Elifaz acusa Jó e insiste no arrependimento. Depois de ouvir as reflexões de Jó sobre a prosperidade dos ímpios, Elifaz, o temanita, responde novamente, mas desta vez com um tom ainda mais acusador. Elifaz parece estar perdendo a paciência com as palavras de Jó e acredita que a única explicação para o sofrimento de Jó é que ele tenha cometido pecados graves. Elifaz começa afirmando que Deus não precisa da justiça ou da integridade humana. Ele sugere que mesmo que Jó fosse completamente justo, isso não faria diferença para Deus, pois a justiça de um homem não impacta o Todo-Poderoso. Para Elifaz, se Jó está sofrendo tanto, é porque cometeu grandes pecados. Ele sugere que Jó está escondendo algo, já que em sua visão, Deus não permitiria que um homem justo sofresse de maneira tão intensa. Elifaz então faz acusações diretas, dizendo que Jó provavelmente explorou os necessitados, não ajudou os famintos, foi cruel com as viúvas e os órfãos. Ele pinta Jó como um homem que usou sua influência e riqueza para oprimir os mais fracos. Embora Elifaz não tenha evidências claras, ele associa o sofrimento de Jó às ações que ele presume que Jó cometeu. Para Elifaz, o sofrimento de Jó é uma prova da sua culpa. Elifaz ainda critica Jó por questionar a justiça de Deus, afirmando que Jó está errado em pensar que Deus não está vendo o que acontece na terra. Para ele, Deus está plenamente ciente de tudo, e Jó deveria se humilhar em vez de desafiar a sabedoria divina. Ele termina encorajando Jó a se arrepender e se reconciliar com Deus. Para Elifaz, o caminho para a restauração é claro. Se Jó se arrepender e abandonar seus supostos pecados, Deus o restaurará e lhe trará prosperidade. Elifaz promete que, se Jó fizer isso, sua comunhão com Deus será restaurada, suas orações serão ouvidas e ele voltará a prosperar. Esse discurso nos mostra como Elifaz está preso a uma visão simplista do sofrimento como punição por pecados específicos. Ele oferece a Jó um caminho de arrependimento e restauração, mas suas palavras revelam o perigo de julgamentos precipitados, baseados apenas na aparência das circunstâncias. Capítulo 23. Jó clama por uma audiência com Deus. Jó, em resposta às acusações de Elifaz, expressa um desejo profundo. Ele quer falar diretamente com Deus. Para Jó, seus amigos não o entendem, e ele sente que a única maneira de provar sua inocência é apresentando sua causa diante do próprio Deus. Ele começa desejando poder encontrar Deus e apresentar sua causa. Jó acredita que se pudesse falar com Deus, seria ouvido, e Deus o trataria com justiça. Ele imagina como seria essa audiência. Eu saberia como ele me responderia e entenderia o que ele me dissesse. Ele não me enfrentaria com grande poder, mas certamente me daria atenção. Jó tem confiança de que, se pudesse se aproximar de Deus, ele não o esmagaria com seu poder, mas o ouviria com justiça. Jó acredita que, ao apresentar sua causa diante de Deus, ele seria libertado e justificado, pois tem certeza de sua própria integridade. Contudo, Jó lamenta profundamente que Deus parece sempre estar fora de alcance. Por mais que ele procure, não consegue encontrar Deus. Essa sensação de ausência o angustia, pois ele deseja uma resposta, mas não sabe como alcançá-la. Ainda assim, Jó reafirma sua integridade. Ele acredita que, se Deus o testasse, ele sairia purificado como o ouro. Apesar de tudo o que está enfrentando, Jó tem seguido fielmente os caminhos de Deus e guardado seus mandamentos. Jó reconhece, no entanto, que Deus é soberano e faz o que deseja. Isso o enche de temor, pois sente-se à mercê de um Deus poderoso e incompreensível que age de acordo com sua própria vontade. Mesmo assim, Jó confia que, em meio ao seu sofrimento, Deus é justo e isso lhe dá esperança. Capítulo 24. Jó reflete sobre a injustiça no mundo. Continuando suas reflexões, Jó agora volta seu olhar para o mundo ao seu redor, perplexo com as injustiças que vê. Ele se pergunta por que Deus parece permitir que os ímpios continuem a prosperar e que os justos sofram sem uma intervenção visível.
Jó começa com uma pergunta angustiante: por que o Todo-Poderoso não marca os tempos de julgamento? Por que aqueles que o conhecem nunca veem seus dias de justiça? Ele não entende por que Deus parece atrasar o julgamento, permitindo que tantas injustiças ocorram sem resposta. Jó descreve as injustiças que os perversos cometem. Roubam, exploram os pobres, abusam dos necessitados, sem que pareça haver consequência imediata para essas ações. Ele vê os pobres e vulneráveis sofrendo, trabalhando arduamente, mas ainda assim, passando fome e frio. Essa visão o deixa profundamente indignado, e ele se pergunta por que Deus parece ausente em meio a tanto sofrimento. Embora Jó reconheça que, eventualmente, os perversos enfrentarão a morte, ele continua perplexo com a demora no julgamento. Por que o mal prospera por tanto tempo antes que o julgamento divino se manifeste? Esse capítulo reflete a luta interna de Jó para entender a aparente ausência de justiça imediata no mundo. Ele não perde sua fé em Deus, mas está profundamente confuso sobre por que Deus parece permitir que o mal continue sem ser confrontado. Capítulo 25. Bildade exalta a majestade de Deus e a pequenez do homem. Bildade, o suíta, retorna à conversa, mas desta vez seu discurso é mais curto e focado na grandiosidade de Deus. Ele evita as acusações pessoais contra Jó e se concentra em exaltar o poder e a majestade do Criador. Bildade começa lembrando Jó de que Deus é supremo e governa sobre todo o universo. Ele controla tudo, e a luz divina brilha sobre todos. Não há como escapar de sua soberania. Em sua visão, Jó precisa reconhecer sua pequenez diante de um Deus tão grandioso. Bildade reafirma a ideia de que o homem é intrinsecamente impuro diante de Deus. Ele sugere que, se até os corpos celestes são considerados imperfeitos aos olhos de Deus, quanto mais o ser humano, que é frágil e pecador. Para Bildade, Jó, como qualquer outro homem, não pode ser completamente justo ou puro diante de Deus. Embora Bildade não faça novas acusações, ele mantém a visão de que Jó precisa aceitar sua condição de pecador e reconhecer a superioridade de Deus sobre a humanidade. Capítulo 26. Jó responde a Bildade e exalta o poder de Deus. Em resposta ao discurso de Bildade, Jó decide não focar nas acusações, mas também exaltar o poder e a grandeza de Deus. Contudo, ele começa ironizando a falta de apoio de seus amigos, que em vez de consolá-lo, só trouxeram palavras sem utilidade. Jó então se volta para descrever a majestade de Deus. Ele fala da soberania divina sobre todas as coisas. Deus controla tanto os vivos quanto os mortos, estende os céus e sustenta a terra. A criação inteira está sob o controle de Deus, desde as profundezas da terra até os mais altos céus. Ele descreve a força de Deus sobre os fenômenos naturais, mostrando como ele governa até as forças mais poderosas da natureza, como o monstro marinho, possivelmente uma referência ao Leviatã, e a serpente veloz. Deus é quem estabelece os limites da criação e a ordem do universo. Jó conclui reconhecendo que mesmo com tudo o que ele e seus amigos sabem sobre Deus, isso é apenas uma pequena parte de sua obra. A verdadeira extensão do poder de Deus é insondável, muito além da compreensão humana. Ele compara isso a um trovão distante que só podemos ouvir de longe. Capítulo 27. Jó reafirma sua integridade e fala sobre o destino dos ímpios. Depois de refletir sobre a grandeza de Deus, Jó volta a falar sobre sua própria situação e reafirma sua integridade diante de Deus e de seus amigos. Apesar de tudo o que está enfrentando, ele não admitirá ter cometido pecado, pois sabe que tem vivido com retidão. Jó começa declarando com firmeza: enquanto eu viver, não direi nada falso. Até o fim, não abandonarei minha integridade. Ele está determinado a não ceder às acusações de seus amigos, que continuam insistindo que ele deve ter cometido algum pecado para justificar seu sofrimento. Para Jó, sua consciência está limpa e ele não vê razão para se culpar por algo que não fez. Ele então fala sobre o destino dos ímpios, um tema já debatido pelos amigos, mas agora com uma perspectiva mais realista e detalhada. Jó reconhece que, embora os ímpios possam prosperar temporariamente, sua sorte mudará. No final, eles enfrentarão o julgamento de Deus.
Ele enfatiza que os perversos não têm esperança diante de Deus. Quando chega o momento de sua calamidade, eles clamam, mas Deus não os ouve, pois suas vidas não foram dedicadas a Ele. Jó se propõe a ensinar seus amigos sobre o verdadeiro destino dos ímpios, algo que eles parecem não entender completamente. Ele descreve como, eventualmente, tudo o que os perversos acumulam será destruído. Suas casas serão devastadas, suas riquezas repartidas entre os justos e suas famílias enfrentarão a ruína. Ele compara a vida dos ímpios a uma teia de aranha, algo frágil e ilusório. Embora possam dormir ricos, acordarão para descobrir que tudo foi tirado deles. O julgamento de Deus será como uma tempestade que varrerá os ímpios de seu lugar, destruindo sua segurança e prosperidade. Jó termina descrevendo a humilhação final dos perversos. Eles serão rejeitados e desprezados, e o julgamento de Deus será completo. Aqueles que antes eram temidos e respeitados serão arrancados de suas posições e lançados na desgraça. Este capítulo reforça a confiança de Jó em sua própria integridade e destaca que, embora o julgamento dos ímpios possa demorar, ele certamente virá. Jó rejeita as acusações de seus amigos e mantém sua fé de que Deus é justo, e os perversos, por mais que prosperem, eventualmente enfrentarão a justiça divina. E chegamos ao fim da primeira parte dessa jornada incrível pela história de Jó. Até aqui, vimos uma trajetória de provações devastadoras, questionamentos profundos e debates intensos sobre o propósito do sofrimento humano e a justiça divina. Jó, um homem descrito como íntegro e justo, viu sua vida ser completamente destruída, perdendo tudo o que tinha, sua saúde e até mesmo o apoio daqueles ao seu redor. Mas a pergunta que ficou no ar é: por quê? Os capítulos até aqui nos mostraram Jó tentando entender o motivo de suas aflições. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram com suas explicações simplistas, sugerindo que o sofrimento só poderia ser uma punição por algum pecado oculto. Nesses primeiros 27 capítulos, somos levados a refletir sobre algumas das maiores questões da vida. Por que os justos sofrem? Por que parece que os ímpios prosperam? E onde está Deus no meio de todo esse sofrimento? Mesmo sem respostas definitivas, o que fica claro é que Jó não abandona sua integridade nem sua fé, mesmo em meio às acusações de seus amigos e à confusão de sua própria mente. No próximo vídeo, vamos ver o desenrolar dessa história, com novas revelações, a misteriosa chegada de Eliú e, finalmente, quando Deus decide falar. Mas até aqui, a lição que Jó nos ensina é clara. Mesmo nas maiores provações, nossa fé deve permanecer firme. Não precisamos entender tudo agora, mas podemos confiar que Deus está presente e que sua justiça virá no tempo certo. Se você gostou dessa primeira parte, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder o desfecho dessa incrível jornada. Nos vemos no próximo vídeo.